Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do TV Câmara Entrevista. No programa de hoje vamos falar sobre saúde, vamos falar sobre prevenção e cuidados contra o câncer do colo do útero. A doença é um dos cânceres que mais matam mulheres ainda no Brasil. Para falar sobre este assunto, nós vamos conversar hoje com o vereador Dr. Humberto Goulart, que é vereador, e médico ginecologista, e também com a Luciane Rompanelli, que é médica ginecologista e coordenadora de saúde da mulher da Secretaria Municipal da Saúde. Bom, primeiramente, obrigado pela presença de vocês aqui no programa de hoje, para tratar sobre esse assunto importante, vereador, eu abro o programa perguntando para o senhor, porque o senhor está envolvido agora numa campanha, de prevenção à doença do câncer do colo do útero. Então eu quero que o senhor apresente para a população, para os nossos telespectadores, em que consiste essa campanha. Bom, para falar nessa decisão que nós fizemos de fazer uma campanha legalmente constituída, foi o fato de eu estar há 8 anos tentando fazer uma outra lei que o prefeito entra, o prefeito sai e eles nunca sancionam a lei, que é a lei que pelo menos 80% das mulheres que entrarem num posto de saúde tem que sair com o citopatológico colhido ou marcado. Mulher vai marcar um exame para o clínico, aí tem uma pessoa que vai perguntar: a senhora fez o Papa Nicolau? Fez o preventivo de câncer? Não, então vamos fazer hoje? Não vamos fazer. Então vamos agendar. E depois fazer uma busca ativa, se a mulher não voltar, fazer uma busca ativa. Essa foi a proposta. Mas aí os prefeitos acham que isso é muito caro, sem se dar conta que se uma mulher contrair câncer, ele vai gastar milhões a mais do que fazer o citopatológico e do que ir procurar as pessoas. Então, o que eu resolvi? Eu resolvi fazer uma lei que força o sistema de saúde a se envolver com associações, com ONGs, com consultórios particulares e tudo, para saber a quantas anda o número de coleta de preventivo de câncer. E para ratificar porque esse levantamento é feito pelo atestado de óbito e feito por alguns citopatológicos colhidos em alguns laboratórios. A gente não tem um dado exatamente de saber por que a mulher fez, por que não fez, por que está com dificuldade, Então é uma espécie de conscientização que nós vamos fazer. Porque se fala bastante sobre AIDS, Se fala bastante sobre hipertensão, sobre diabetes e sobre a prevenção do câncer de colo. Se trabalha bastante, mas não se fala. Então não vem da população essa necessidade. E que eu acho que eu quero conscientizar isso aí. Uhum. Essa campanha já tem um período definido? Nós vamos fazer por um período de 1 ano, para ver o que depois vamos avaliar. Eu ainda vou ter que ir lá na doutora Luciane, que é minha colega, no Fêmea, nós trabalhamos juntos no Fêmea, porque ela que é a coordenadora, para a gente saber o depois. Porque quando nós levantarmos o processo, vai começar a surgir necessidade de colher o preventivo, Então eu vou ter que ir lá conversar com eles para saber como que nós vamos fazer o depois. Foi por isso, dificuldade em fazer uma priorização desse exame, que depois tu vai ver no decorrer da conversa, como ele tem umas características muito interessantes e muito boas. Certo. Luciane, vamos então te colocar na conversa. Como é que o município está trabalhando em questão de números de atendimento a essa demanda que é o câncer do colo do útero? Bom, a gente faz em torno de 70 mil exames ano em pacientes SUS, de citopatológicos, em todas as faixas etárias. E na faixa etária priorizada pelo Ministério da Saúde, que é de 25 a 64 anos, em torno de 53 mil exames. Infelizmente, ainda abaixo do que a gente gostaria, A gente tem uma cobertura ainda aquém da necessidade real da prevenção da doença, Por quê? Porque a gente pode prevenir o câncer, de colo de útero, como o Dr. Goulart falou, a gente pode evitar que ele ocorra em 100% dos casos, praticamente, Diferente do de mama, quando a gente fala em detecção precoce, onde a gente quando detecta, já é câncer. O do colo do útero, não. Tu tem lesões precursoras que nós podemos tratar e que, se nós tratarmos, tu não vais ter câncer de colo de útero. Isso é a grande necessidade que a gente vê da coleta adequada, claro, do citopatológico do colo do útero, Então, assim, temos sim necessidade, e quanto mais se somar, uma lei,
um projeto de lei, uma lei, campanhas de conscientização, tudo isso auxilia o poder público para aumentar, então, a abrangência, né, desse exame. Porque, infelizmente, muitas mulheres ainda hoje nunca coletaram um citopatológico na vida. Né? Apesar de nós termos todas as unidades de saúde de Porto Alegre que realizam coleta, tem coletadores, tem o exame disponível, mas algumas, por várias situações, né? Até por medo, por vergonha, por medo de sentir dor, elas ainda têm dificuldade em fazer esse exame. Né? Então, a gente trabalha sempre tentando ampliar isso na rede pública. Certo. É um exame que tem um custo alto? É um exame barato? Como é que funciona o exame? Bom, depois a Luciane complementa. Ele é um exame na clínica particular de um preço médio. Ele não é tão caro e nem tão barato. Mas para o SUS, os laboratórios devem receber, eu acho que os seus R$7, R$8, 6, 7, 8 reais por exame. Né? Então eles têm que fazer muito exame para poder ser uma coisa que dê resultados em termos monetários. Né? E então ele é um exame que tem uma seguinte característica: ele é um dos poucos exames do SUS que não tem teto. Né? O orçamento não bota 200 milhões. O que tu conseguir fazer de exames vai ser pago. Ele é sem orçamento, sem teto de orçamento, melhor dizendo. Né? Porque é uma coisa barata, mas o governo pode fazer bastante preventivo de câncer, nós podemos fazer bastante esse trabalho porque ele não tem teto, ele não tem limite, porque é o único exame que diz se vai dar câncer no corpo humano. Em homem não tem nenhum que diga que no corpo do homem se vai ter, no corpo da mulher tem o colo, porque, como a doutora Luciana disse, a mama, nós trabalhamos no fio da navalha. Quando nós fazemos diagnóstico, é câncer. Não existe lesão pré-câncer na mama. Eles falaram nas hiperplasias atípicas, falaram algumas coisas, mas praticamente não se presta para fazer prevenção o câncer de mama. Ao passo que o câncer do colo do útero, ele tem etapas bem claras e definidas, não é? Que são, tu faz a coleta do exame, vai vir 3 resultados. Ou vai vir um resultado que ela não tem nada, que é a maioria deles, que é a maioria dos exames, ou ele vai dizer que tem lesões precursoras de câncer, certo? Que são 3 estágios, NIC1, NIC2 e NIC3. Para o povo entender, neoplasia quer dizer câncer, quer dizer desacerto da organização das células. Se ela é do tipo 1, ela é chamada neoplasia intracolo ou intracervical 1, que na maioria das vezes desaparece sozinha. A própria defesa do organismo elimina isso aí. Depois vem a NIC2, que é a moderada, que é a displasia, que é a alteração moderada. A gente diria que algumas regridem, principalmente nas meninas bem jovens, mas nas mulheres já mais compostas, ela tem muita chance de evoluir para NIC3. E o que é a NIC3? A NIC3 é a neoplasia, então, grave. É o NIC3. Significa, há grandes possibilidades daqui a 1 ano ela fazer câncer invasor de colo de útero. Então, NIC1 a gente espera. Eu, quando existem umas manchinhas no colo, a ZTA, eu tiro com um eletrocautério. Depois tu tem que falta 3 anos para ter câncer se ela derivar para o câncer. NIC2, faltam 2 anos para ter câncer, grosseiramente. NIC3, falta 1 ano para ter câncer. Né? Então, são essas coisas que a gente tem a favor. É proibido uma mulher morrer de câncer de colo. É proibido. Porque se nós pudermos fazer, vamos ver muitos escapes assim, poucos. Esses escapes que acontecem nos métodos biológicos, no colo vai acontecer algum. Mas a grande maioria das pessoas, se fizer um exame por ano, nós podemos dizer que ela tem uma chance enorme de não morrer de câncer de colo de útero. Doença grave, quando instalada. Né? Em qualquer um desses estágios, NIC1, NIC2, NIC3, é possível chance de cura? É 100% a chance de cura? Acho que 100%. 100%, né? 100% de cura. Porque não é câncer. Não é câncer. É diferente da mama. Né?
ela é uma doença pré-câncer. Né? Eu te diria até que o câncer inicial, que a gente chama de câncer in situ, né? No local, ele não invadiu nem o próprio colo, ele atacou só a camada externa do colo, o epitélio. Nós temos muita chance de tratar e de curar. Né? Temos muita chance com cirurgia. Né? E então, se tu for falar em prevenção, tu vai ter que falar em vacinas, não tanto para o câncer, em vacinas em geral, que ajudam muito, mas eu vou te dizer que coleta de citopatológico talvez seja mais importante na situação do colo do útero. Certo. Luciane, a recomendação é de que faça esse exame, a mulher faça esse exame periodicamente, de ano em ano. Como é que é a periodicidade? A doutora vai contar como é que é a master do câncer disse para fazer. E aí depois eu vou comentar. Certo. A Master do Câncer, que é o Instituto Nacional do Câncer? É. O Instituto Nacional do Câncer orienta o Ministério da Saúde que se faça a partir dos 25 anos, né, aos 64, teria faixa prioritária. Porto Alegre não concorda com isso, né, e orienta que as mulheres, no protocolo do município, a partir de início da vida sexual ativa, né, 6 meses, 1 ano depois do início da vida sexual ativa, independente da idade, iniciem a coleta do citopatológico, né. A gente acredita que hoje, uma menina que começa a ter uma vida sexual ativa com 13, 14 anos, a gente acha inadmissível que essa menina fique 13, 14 anos sem coletar um citopatológico, até porque a gente sabe que o causador do câncer do colo do útero é o papilomavírus, e ele é adquirido na relação sexual. Então, a gente orienta isso, que a partir da vida sexual ativa se inicia logo em seguida, né, a coleta do citopatológico. E uma coisa para complementar o que o Dr. Goulart falou, morrer de câncer de colo hoje em dia, além de ser inadmissível, é uma morte muito ruim, muito cruel. Muito cruel. Né? A mulher morre de dor ou morre de sangramento e ela morre sofrendo muito. Muito. É um sofrimento muito grande ver uma mulher morrendo de câncer de colo de útero. Ela morre com um cheiro extremamente desagradável, que muitas vezes até os familiares têm dificuldade de chegar perto. Esse câncer ele causa uma necrose muito extensa local, né? Então, a gente tem como evitar tudo isso, a gente tem como evitar que essas mulheres jovens, né? Eu já vi meninas jovens lá no hospital que a gente trabalha, de 23 anos, 24 anos, 21 anos, morrendo de câncer de colo de útero, né? Então, assim, morrendo sangrando. Então, assim, é uma doença que tem como a gente evitar e a evitabilidade se baseia hoje na coleta do citopatológico do colo do útero, regularmente. Hoje temos as vacinas, né, a vacina contra o HPV, que agora ela se tornou parte do calendário vacinal dos adolescentes, né, mas essas vacinas nós vamos ter resultados daqui a 20 anos, 30 anos, né, porque a gente vai começar, essas meninas terem o resultado da redução, talvez, da incidência do câncer de colo. É muito nova, é uma coisa muito nova. Muito nova. E apesar disso, apesar desta vacina estar também por aí, né, a nossa cobertura vacinal ainda é muito baixa, né? Até eu tenho os dados, depois se tu quiser, da cobertura vacinal do HPV nas nossas unidades básicas para as meninas adolescentes, que é onde está sendo preconizado, né? Mesmo com a oferta da vacina, ainda a procura é muito pequena, mesmo das vacinas. A partir de qual idade que é recomendada a vacinação? Eu tenho aqui os dados. As guriazinhas, sim, depois que começarem a menstruar. É 9 a 11 anos. 9 a 11 anos. E os guris de 9 a 11 anos. Agora é só os adolescentes de 9 a 11 anos, meninas, por enquanto, né? Isso. E é em torno de, assim, ó, para te ter uma ideia, em 2014, que foi quando foi lançada a primeira campanha da vacina, 100% das meninas foram vacinadas com a primeira dose, que são 3 doses, tá? E a segunda dose, 60%. Em 2015, a primeira dose cobriu 60% das meninas nessa faixa etária e a segunda dose 40%. E em 2016, que a gente pode ver que acabou a campanha nas mídias, não se vê mais falar muito sobre isso, que lá em 2014 se falava muito da vacina. Sim. Em 2016, apenas 28% das meninas de 9 a 11 anos fizeram a primeira dose até agora, que está disponível nos postos. É só chegar no posto, dizer a tua idade, mostrar que tu está naquela faixa etária de 9 a 11 anos, tu pode fazer a vacina do HPV. Mas a procura ainda é muito pequena. E, na opinião de vocês, por que essa procura acabou diminuindo? Tem algum motivo que vocês Porque acreditam? isso não é uma coisa clássica ainda. Isso. Isso é uma coisa que nem todo mundo conhece. Não conhece. É um assunto que não foi
ainda se tornado, vamos dizer assim, uma coisa que todo mundo sabe que existe, que conhece. Não foi popularizada ainda isso, né? Não foi popularizado. E então nós vamos precisar fazer daqui a pouco campanhas de educação, chamamentos. Nós vamos ter que começar a fazer isso. Porque uma vez que pararam de falar na mídia não dirigida, na mídia que está dando a notícia, tu vê que foi 100, 70 e 28 quando não se falou mais. Isso. Né? Precisa de campanhas, que nem essa que eu estou fazendo do colo, que eu vou começar a fazer. Vai incluir. Vai estar incluído isso aí. Né? Mas uma coisa interessante quando tu perguntou, de quanto em quanto tempo a gente deve fazer o preventivo do câncer, né? Por quê? O Ministério manda fazer de 30 a 60? 25 a 64 De 25 a 64. A 64 anos. Quem é que disse que uma guria de 22, de 21, já não pode ter as NICs? E aí tu pegar ela, fazer o preventivo dela com 25 e já ser câncer. Sim, isso eu já vi casos. Entende? Tu tem que pegar antes, muito antes. Então eu não estou, como a doutora Luciane também, eu não estou favorável. Eu faço o seguinte, a menina começou a ter menstruação, deixa passar uns 6 meses, tudo, para não chocar, né, essa época de transição na vida dela, e começamos a colher, eu colho uma vez por ano. Depois da relação, né? Depois de ter relação. Depois que ela tem relação, menstruou, começa a ter relação sexual, a gente, uns meses depois, geralmente é um ano depois, a gente começa a colher o preventivo do câncer. Colho a vida toda, inclusive das mulheres acima de 63 anos. Sim. Nós temos lá no Fêmea agora uma guria de 27 anos, que se tivesse feito um exame aos 21, não estaria com câncer agora, está morrendo lá. Nós temos uma pessoa muito avançada, um câncer de 71 anos de idade, e temos uma mulher na idade que eles preconizam para morrer casualmente. Né? E como ela disse, eu tratava de uma pacientezinha que tinha 3 filhos, e ela tinha 23 anos de idade. E foi mandada do interior para mim com uma ferida de colo, que eles tinham cauterizado, achando que era uma ectopia. E não era, era um câncer, a ferida era um câncer. Já era um câncer. Já era um câncer. Então, meio que explodiu assim, começou a se evoluir muito rapidamente. E aí, um dia me chamaram, doutor Plart, o senhor tem que vir aqui para dar um atestado de óbito, que ela veio a falecer. E aí eu cheguei no quarto e encontrei ela lívida, branquinha, paradinha, e 3 filhos em volta, pequenos, não choravam. Eles não choravam. Foi tanto sofrimento que aquela mulher teve, que a menina teve, que eles estavam acostumados com o pior, a impressão era essa, né? Então, vindo ela descansar ali, eles não falavam nada, todos sérios. Aí que eu me dei conta, que eu me apaixonava por fazer a cirurgia do câncer, que se chama Vertime Makes, me apaixonava por fazer tratamentos, quando na verdade nós tínhamos que fazer a prevenção. Entende? Tinha que ter um grupo de pessoas preocupadas com a prevenção, como coisa mais importante, né? Quando morre o pai, dá uma saudade imensa, o dinheiro baixa um pouco, né? A mulher tem que trabalhar. Tá? É isso que acontece. Quando morre uma mulher, tem a saudade intensa, mas o pai não sabe no outro dia onde é que está a merenda da criança. Não sabe onde é que estão as roupinhas, não sabe onde é que estão os livros para estudar. Entende? Até que isso se ajeite a uma tragédia familiar. Para te ver, a mulher é importante sempre, mas ela é importantíssima nessa idade de formação dos filhos. E é nessa época que morre o maior número de mulheres por câncer de colo de útero. Né? Certo, a gente conversou aqui, vocês comentaram da vacina para homem, também está ligada à questão da relação sexual, mas a gente não tocou no assunto de como que se começa a doença do câncer, né? Que é através da relação sexual, contágio pelo vírus HPV. Eu queria que vocês comentassem a respeito disso, porque no homem a doença não se manifesta como na mulher, né? Mas o homem também carrega o vírus. Então eu queria que vocês comentassem sobre isso, sobre essa contaminação do vírus. Deixa a doutora falar primeiro. Na verdade, assim, 100% praticamente das transmissões do HPV são sexuais. Existem alguns estudos de outras transmissões através de fomites e material ginecológico que não foi bem esterilizado, alguma coisa do gênero, mas não é nada muito comprovado, né? Então a relação sexual é o principal meio de transmissão. Sabe-se que em torno de 80% das pessoas têm ou terão HPV ao longo da vida, né? Não existe nenhum jeito de prevenir
o HPV. Mesmo tu usando o preservativo, tu pode transmitir o HPV. Com chance menor de ter câncer de colo, porque tu diminui o contato ali do HPV com o colo, mas de ter o vírus, tu, mesmo usando o preservativo, tu pode transmitir. Então, assim, não existe uma proteção de 100% para o vírus, tirando a vacina que protege contra 4 vírus, e nós temos mais de 100 tipos de vírus. Claro que se os principais oncológicos conhecidos, a vacina cobre nesse momento, mas os demais não, né? Então, assim, o que tem que fazer? O preventivo todo ano. Porque no homem, a chance de dar câncer de pênis é muito pequena, né? O máximo vai estar umas verrugas, que ele vai lá e vai ter que cauterizar. Se ele não tem as verrugas, ele não vai fazer nada, não precisa fazer nada, não tem o que fazer no homem. Mas na mulher, sim. E a mulher, além de, se tiver verrugas, cauterizar e retirar as verrugas, vai ter que fazer o preventivo todo ano para detectar as lesões precursoras. Epidemiologicamente, o HPV no genital do homem não tem a mesma importância que tem da mulher. Isso. Não tem a mesma importância. Ele não é epidemiologicamente sensível, não é? E não existe um exame de pré-câncer para o homem, né? A gente sabe que quando tem HPV, nem sempre tem câncer de pênis, mas sempre que tem câncer de pênis, é HPV. Isso. É HPV. Tem essa história do HPV ser oncogênico, cancerígeno, né? Ser cancerígeno. Então, o que nós sabemos é assim, uma mulher e um homem que coabitam, os dois, só os dois têm relação sexual, só os dois, coisa um pouco rara nos nossos tempos agora, mas se por acaso não tiver, ele não tem câncer não tem HPV e ela não tem HPV, eles ficam o tempo todo sem ter HPV, sem dar HPV. Agora, se por acaso uma das pessoas do casal teve um contato sexual, uma vez às vezes, uma vez, e a pessoa que tem HPV, então ela poderá apresentar em 1 ano, 2 anos, 12 anos, 14 anos às vezes. 20 anos. Né? O vírus passado um para o outro, né? A mulher passa para o homem e o homem não morre de câncer, o homem passa para a mulher e a mulher não pode morrer de câncer. Né? Esses são os raciocínios, né? Certo. E em quanto tempo o vírus pode ficar incubado até se tornar uma NIC1, NIC2? A idade, o tempo que eu li maior foi 14 anos, não sei se tem mais tempo. Mas pode ser até mais tempo, né? Pode ser 20, né? Pode ser até 20 anos, porque não tem um período específico, assim, tu teve uma relação sexual uma vez com uma pessoa com HPV, se tu pegou um HPV oncogênico, tu pode ficar muito bem enquanto tua imunidade também. Dá uma queda na tua imunidade por algum motivo, esse vírus pode desencadear a doença. Ataca. Ataca. O vírus que tem lá no genital em stand-by. Isso. Né? Ele passa uma época de provas, roda, pede um familiar, faça em um velório a noite inteira, baixa um pouco as defesas e aí a agressão, né? A agressão. Tanto que os pacientes soropositivos, as pacientes soropositivas, né, elas têm maior chance, se tiverem o vírus, o HPV, mais chance de desenvolver o câncer de colo e as lesões precursoras. Então essas mulheres têm que fazer um acompanhamento bem rígido com os citopatológicos, porque a chance de elas desenvolverem câncer, se elas tiverem HPV, é maior do que as pessoas que não têm e mais HIV. Rápido também, e mais rápido, a evolução é mais rápida, exatamente. Certo, então por esse bloco a gente está bem de informação. Eu espero que você continue com a gente. Vamos voltar daqui a pouco com mais TV Câmara Entrevista para continuar falando sobre a questão da prevenção e cuidados com o câncer do colo do útero. A gente já volta. Na Avenida 24 de Outubro, próximo ao Parque Moinhos de Vento, está a estação de tratamento de água do DEMAI. O prédio histórico é um dos mais antigos e bonitos da capital.
A obra arquitetônica, inspirada nos jardins do Palácio de Versalhes, começou a ser construída em 1904 pela Companhia Privada Hidráulica Guaibense. O prédio, construído em um terreno de 6 hectares, só foi inaugurado oficialmente em 1928 pelo prefeito Alberto Bins. O prédio histórico está aberto à visitação para quem quiser apreciar de perto a bela arquitetura do local. Estamos de volta com o segundo bloco do TV Câmara Entrevista, lembrando que hoje falamos sobre prevenção e cuidados com o câncer do colo do útero. Para isso a gente recebe aqui no programa o vereador Dr. Humberto Goulart, que também é médico ginecologista, e a doutora Luciane Rompanelli, que é médica ginecologista e coordenadora de saúde da mulher na Secretaria Municipal da Saúde. Bom, vamos começar então esse segundo bloco falando sobre os fatores de risco, né? Além das relações sexuais, que são a porta de entrada do HPV, que causa um dos cânceres que ele causa é o câncer do colo do útero. Vamos falar sobre os fatores de risco, os outros fatores que também contribuem para o desenvolvimento dessa doença. Queria que vocês então... Doutora. Bom, além do HPV, então, né, alguns fatores predispõem a que o HPV se desenvolva de uma forma mais rápida, né, que é o tabagismo, né, a imunodepressão, como eu falei, os pacientes soropositivos ou os que utilizam medicações que fazem a imunodepressão do organismo, e também múltiplos parceiros, né, higiene não adequada. Tudo isso pode colaborar, então, para o aparecimento do câncer de colo de útero. Uhum. Uma curiosidade é o seguinte, se a mulher só tem como parceiro o marido, e o marido tem múltiplos relacionamentos sexuais, ela tem chance de maneira indireta, né, que passa a ser direta, mas de maneira indireta na relação social, a ter uma mulher que tem um marido que é de uma mulher só, tem pouco câncer de colo. Uma mulher que tem um marido que teve muitas namoradas, ou teve, aumenta a chance dela ter também. Uhum. Ela pode pegar por causa disso. Né? Sim. Certo, importante só para esclarecer, né, a população que não tenha dúvidas, o fator de risco ele aumenta a possibilidade de se contrair o câncer para quem já tem o HPV, né? Não é fumar ou essas outras condições que vão dar o câncer. Não, ele aumenta a possibilidade de desenvolver a doença. Transformar. Ele transforma as células do colo, deixa as células do colo mais frágeis e mais passíveis do HPV levar ao câncer de colo. Quando a gente, no segundo ano da faculdade, faz uma prova com nicotina, a gente bota uma lâmpada atrás da orelhinha do coelho e enxerga todos os vasinhos, as veinhas, as artériazinhas, tudo, através dessa focalização da lâmpada. Quando tu faz uma injeção na veia do coelhinho de nicotina, se contrai os vasos e fica, em vez de ficar cor-de-rosa como era, os vasos quase que desaparecem e fica branca, né? Então, provavelmente uma falta de chegada de defesa no colo, ou falta de sangue, ou falta de oxigênio, ajuda o vírus porque a pessoa que fuma tem mais câncer de colo. A mulher que fuma tem mais câncer de colo. Né? Certo. Agora vamos conversar na rede pública, doutora Luciane. Como é que funciona a mulher faz o exame, descobre que tem o NIC1, o NIC2 ou o NIC3, como é que é o trabalho nessa mulher a partir disso? Como é que ela pode receber o atendimento?
Bom, depois do citopatológico alterado, essa mulher deve ser encaminhada, então, para uma colposcopia e provavelmente uma biópsia, né? Ela é encaminhada ao nível terciário, aqui em Porto Alegre no nível terciário na maioria dos casos, né? Nós temos apenas um nível secundário, que seria um atendimento na rede ainda, que seria no centro de saúde de API, os demais são nos hospitais que oferecem, então, atendimento para essa mulher. Elas são encaminhadas via sistema de informação, via sistema AGOS, nesse momento é o que está sendo utilizado, para a agenda de patologia cervical colo do útero, patologia do colo do útero. Essa agenda é uma agenda que está bem disponível, não tem demanda reprimida, o encaminhamento é rápido, em torno de 15, 20 dias ela tem que estar consultando com o especialista. Se isso não estiver ocorrendo, se essa demora ocorrer, ligar para 156 e fazer um relato à ouvidoria da Secretaria da Saúde para que sejam tomadas providências, porque às vezes é alguma falha na comunicação, na própria unidade de saúde, em alguma orientação com a própria mulher. Porque isso, em torno de 15 a 20 dias, ela tem que estar consultando com o especialista. Se ela já tem doença instalada, câncer instalado, também a agenda se chama oncogineco, e essa mulher também em 15 a 20 dias tem a sua consulta no hospital de referência, aí sim sempre em nível terciário, porque aí ela já vai exigir um tratamento, que depois acho interessante até o Dr. Goulart falar sobre quais são as possibilidades de tratamento dessa mulher, e consultar então nesse ambulatório. Isso eu estou falando para moradoras de Porto Alegre, né? E essa disponibilidade é para moradoras de Porto Alegre, que é as que a gente tenha o acesso às agendas, né? Certo, vereador. Então, explica para a gente como é que funcionam as possibilidades de tratamento para essa mulher. Certo. Bom, então nós desejamos fazer o tratamento das NICs, isso é o que nós almejamos, certo? Mas como a gente sabe que mesmo estando aberta com mais facilidade a chegada no SUS, tem mulheres que não fazem e acabam desenvolvendo a doença, né? Então, NIC1 significa pequenas alterações na célula. Significa que a conduta é expectante. A gente vai observar o que acontece. Vão acontecer 3 coisas. Ou vai desaparecer, absolutamente desaparece com o passar do tempo, ou ainda na vigência do NIC1, que não desapareceu, ainda aparece uma manchinha branca no colo, que a gente chama de zona de transformação anormal ou atípica. E geralmente a maioria dos ginecologistas observa essa mancha também, para ver se ela vai para NIC2 ou não, ou se regride. Lá no nosso serviço nós tiramos essa manchinha, uma cirurgia singela, tira só a manchinha com uma alça de platina, com um anelzinho de platina fininho, tira essa manchinha e manda para exame. E tem outras que o próprio organismo não pega a doença, não capta o vírus. Aí, provavelmente são pessoas que vão ter que ser estudadas, porque elas não pegam, o vírus não entra. Não se sabe por quê. Algum fator da pessoa. NIC1, então, é uma coisa de nenezinha, coisinha de nenezinho. NIC2 aí já faltam 2 anos para ela passar para NIC3 e câncer logo em seguida, certo? Aí o tratamento já existe, eu até estava perguntando para a doutora Luciane se o tratamento ainda era o mesmo, né? Que faz algum tempo que eu não tenho feito congresso, né? Então eu vou aproveitar a nossa autoridade. E ela disse que estava certo o que eu estava dizendo. Tu tem que tirar a lesão. E a lesão tem que ficar com uma margem boa de retirada. Se a lesão está aqui, tu tem que tirar uma margem boa. Então o que a gente faz? A gente faz um cone, onde a base é o lugar onde está a lesão e onde o vértice é dentro do colo uterino. Temos que fazer em mulher moça, principalmente, com grande cuidado, porque não tanto por causa do câncer, mas o cuidado seria por causa de estragar o colo do útero, estragar o canal do útero para possíveis gestações. Então é uma arte fazer, não é uma coisa, é uma coisa singela, mas ela é uma arte fazer, não é? Porque fica sangrando, a gente tem que dar pontos, etc., né? Não se costuma se cauterizar muito, né? Porque se por acaso houver
um câncer e não seja NIC2 mais, quando tu indicou era NIC2, mas tinha uma parte que era câncer, tu não deve usar cauterizações, não deve usar nada, tem que fazer cirurgia, que é o tratamento. Então tu tira um conezinho de dentro, NIC2, e a mulher que ia ter câncer daqui 2 anos, não tem. E a NIC3, que a NIC3, então ela é uma displasia severa, que a gente chama, desarranjo grave da estrutura. Não é câncer. Tratamento 100% de cura. Conização também. Faz o cone, tira e vê se aquilo já não tem câncer dentro, não é? Chama-se conização também. O que tem de interessante? O que tem de interessante nisso? É que muitos médicos ainda, e que nos ouvem, que estão no interior ou que estão em lugares que não aparece muito câncer de colo, fazem histerectomia. Fazem retirada, vem lá NIC3 e eles fazem histerectomia, tiram o útero. E aí na NIC3 tinha uma ponta dela que tinha câncer. Tinha um pedaço dela que não... Quando vai fazer a análise, aparece no colo do útero que ela tinha NIC3 e uma parte já era câncer, já tinha transformado. E o tratamento do câncer de colo de útero não é a retirada do útero, não é a histerectomia, a retirada do útero. O tratamento do câncer de útero é a retirada, a não ser que seja o carcinoma in situ, né? Que é aquele que eu disse que não invadiu, que é igual a NIC3, o tratamento. O de câncer invasivo, o melhor tratamento para a nossa escola aqui seria a cirurgia de Wertheim Makes. É uma cirurgia que tu tira um pedacinho da vagina, todo o colo, todo o útero, as trompas, tira um ovário na mulher moça e referenda o outro ovário, tu pega o outro ovário e traz ele com seu ligamento até aqui perto do baço e dá um ponto ali, para a mulher não ficar em menopausa, sofrer da menopausa. Mas o resto tu tira, os gânglios, as trompas, tu tira tudo. O índice de cura é bem alto. É uma cirurgia que dá muito efeito colateral, principalmente para o aparelho urinário, mas em compensação a mulher tem chance de... Eu não quero abusar de ti, mas eu acho que uns 80% de se curar quando bem feito um Wertheim. Outra escola faz radioterapia. Dizem que tem, eu não tenho essa experiência, diz que tem a mesma vantagem que a cirurgia. Para mim, a radioterapia dá muita cistite, inflamação crônica na bexiga, retite, proctite, inflamações por causa do raio, que fazem a vida de relação da mulher ser desagradável mais adiante. Por isso que eu preferi a cirurgia, que é a cirurgia de Wertheim Makes, que nem todos os ginecologistas fazem. Tu tem que te especializar nisso, né, para fazer isso. E o câncer muito avançado, aí o tratamento é a radioterapia, onde milagrosamente alguns casos se curam. Não vejo um câncer com radioterapia se curar tão fácil como o câncer de colo de útero. Tu pega um caso e diz assim, não tem outra solução. Faz radioterapia, murcha tudo, desaparece. E se por acaso não desaparecer, aí tem a quimioterapia também, né? Não funciona tão bem para colo, a quimioterapia. Não funciona. Bom. Ela funciona para outros cânceres, mas para o colo não. Embora eles tenham agora um protocolo lá no Fêmea, onde estão fazendo quimioterapia e radioterapia junto. Não depois, junto. E estão dizendo que funciona, né? Então, o que tem no colo? Tem aquela coisa desagradável, que é uma morte ruim, mas tem ainda a chance de cura com radioterapia. É um índice baixo, mas eu já tive uns 3 ou 4 casos na vida que ficava uma mulher avançada do câncer e a radioterapia consumia o câncer. Costuma-se fazer a retirada do útero depois. Costuma-se fazer isso. Certo, e para a mulher que ainda não fez os exames, não está periodicamente cuidando disso, tem sintomas que indicam que essa mulher vai ter o câncer ou ela já está com câncer? Como é que se descobre isso através de sintomas? Bom, geralmente nas neoplasias pré-câncer, né, as intraepiteliais, a paciente é assintomática na maioria das vezes, né? Quando apresenta sintomas, ela já está ou com NIC3, né, ou com já o carcinoma. E o principal sintoma é sangramento irregular, né? É um sangramento que ela tem, independente de estar menstruada ou não, é um sangramento na relação sexual.
E é incrível porque muitas mulheres e muitos profissionais ainda ficam prorrogando a realização do citopatológico porque essa mulher está sempre sangrando. Ah, mas eu estou sempre sangrando, não consigo fazer o exame, estou sempre sangrando, não consigo fazer o exame. Quando tu vai ver o porquê que ela está sempre sangrando é porque ela já está com um câncer de colo de útero. Então, mulher que está sempre sangrando e que não para de sangrar, tem que fazer especular, tem que avaliar o colo do útero, tem que olhar se não tem uma lesão no colo, antes de pensar que possa ser uma alteração de hormônio, uma menopausa, sei lá eu o que pensam. Sim. Sangrando, sempre sangrando, tem algum problema, tem que avaliar colo de útero sempre, tá? Porque a lesão pode estar ali. Né? Então, sangramento na relação sexual não é normal, tu não pode sangrar na relação sexual, né? Se tem sangramento na relação sexual, tem que avaliar, pode ser só uma infecção, mas pode ser uma lesão precursora, pode ser uma lesão já mais avançada. São os principais sintomas, porque os sintomas que são mais tardios, que já são aquela secreção, aquele corrimento com cheiro de podre e um cheiro ruim e sangramento junto, é porque o câncer já está bem mais avançado. E com dor também já é mais tarde. O câncer de colo, na sua início e gênese, ele é sem sintomas, é assintomático. O primeiro sintoma, e que é um sinal, costuma ser o sangramento pós-coital, porque traumatiza a feridinha. Depois, como a doutora disse, vai passando para sangramento espontâneo, não é mais causado pelo mecânico, não é? E a dor, o mal-estar, sangramento direto, isso aí vem com câncer muito avançado. Né? Que, aliás, quando eu dou aula para os residentes lá no Fêmea, quando chega uma mulher com câncer, já sangrando, com cheiro desagradável, com tudo, eu ponho ela na mesa e pergunto: quanto tempo faz que a senhora não faz o preventivo de câncer? Para eles pegarem. Ah, doutora, faz uns 5, 6, 7 anos que eu não faço. Ou, pasmem, nunca fiz. Nunca a mulher disse: eu fiz o ano passado e estava tudo bom. Entende? A não ser que ela se equivoque. Mas tem que estar assim, o câncer, para chegar a esse ponto desagradável, que a gente tem que fazer coisas paliativas, a mulher faz muito tempo que ela não faz preventivo do câncer. Certo, vereadora. Agora falando sobre a questão de conscientização, né, e a questão da campanha, o senhor acredita que além de conscientizar a população também é preciso conscientizar a classe médica de que é necessário sempre pedir por esse exame, sempre cobrar também o paciente por esse exame? Sim. Eu acho que precisa conscientizar a classe médica para ela automaticamente colher ou pedir. Se não vai colher porque está muito atrasado, porque tem muitas pacientes, pelo menos pedir para ser feito num laboratório. Eu acho que a gente pode dar essa chamada, porque eu não sei, está diminuindo agora um pouquinho a incidência do câncer de colo, está diminuindo, né? A incidência está diminuindo. Na minha época, não estava diminuindo. Na época que eu comecei na medicina, não estava diminuindo, estava aumentando. Né? A despeito da mulher consultar. Né? Então agora está diminuindo um pouco, talvez por esse conhecimento aqui, por isso que nós estamos falando, se fala muito em outros lugares, se fala na televisão, talvez então a doutora me participou que está diminuindo a incidência de câncer de colo, com alguns cuidados, né? Mas o sinal é relação, sangra, fica uma manchinha no lençol, fica uma mancha na calcinha, na cueca, certo? Aí o homem não sabe se é dele, a mulher não sabe se é dela, aquela coisa, né? E depois passa para o sangramento direto, não muito grande, sangramento com cheiro desagradável, sangramento muito grande. Essa que é a caminhada, mas aí já é câncer invasor. Odor e sangramento forte já é câncer invasor. Não é? Não podemos esperar o sintoma, não podemos esperar. Certo, a senhora também acredita que é preciso conscientizar os médicos a pedirem esse exame? Sim. É inadmissível que uma mulher vá a uma consulta médica, principalmente, né, com um ginecologista ou que seja médico de saúde da família, e não se faça uma coleta de CP se ela ainda não fez a coleta de CP no período adequado, né? A gente sabe da importância desse exame, a gente está sempre trabalhando junto aos nossos profissionais para que esse exame seja feito no período adequado, com o tempo adequado, e a gente preconiza que a coleta seja feita na unidade de saúde, no posto de saúde, pelo profissional que está ali. Que muitas vezes, às vezes a paciente é encaminhada por um serviço para coletar e ela coleta com pessoas que ainda não sabem fazer a coleta adequada, né?
E aí a gente tem ainda o problema do falso negativo, né? Uma coleta que não é bem feita, às vezes é pior do que uma não coleta, né? Porque tu tá dando uma segurança de que ela tá bem e na verdade foi mal feito e tá ali a lesão. E ela fica um período tranquila achando que não tem nada. Então, além de ter feito a coleta, ela tem que ser uma coleta muito bem feita, né? Existem técnicas que a gente orienta os profissionais da forma de que deve ser coletado, com a escova, com a espátula, no canal. Então, essas coisas têm que ser muito bem feitas, que também a coleta saia muito bem feita para que o resultado seja adequado. Certo, Eu acho, Vinícius, que eu podia aproveitar e aprender um pouquinho aqui, nós aprendemos com a doutora. Se uma mulher não tem útero e não tem colo, que foi operada, a gente colhe da cicatriz do fundo vaginal citopatológico ou não? Normalmente não. Se essa retirada do útero foi por uma doença benigna, tipo miomatose, né, uma doença totalmente benigna, não há necessidade mais dela fazer o citopatológico se ela tirou todo o útero, tirou o corpo e o colo. Se ela tirou esse útero por uma doença tipo um NIC3, tipo um CA in situ, alguma coisa assim, sim, ela tem que fazer o Papa Nicolau mesmo tirando todo o útero, né? E cuidar muito as mulheres que fazem esterectomia subtotal, né? Que retiram só a parte superior do útero, né? Essas permanecem com colo, tem que continuar fazendo a coleta como se tivesse todo o útero. Certo, nós estamos nos encaminhando para o final do programa. Eu peço que cada um de vocês dê uma contribuição final, alguma coisa que não foi falada durante o programa que acho que é importante de conscientizar mais ainda a população. Primeiro o vereador, depois a doutora. Eu imagino que a gente deva ter uma cruzada na saúde para resolver o câncer de colo de útero. Porque ele tem um exame que previne, certo? Então, se por acaso a pessoa for ter o câncer de colo de útero, que seja um acidente e que não seja uma morte anunciada, entende? Uma morte anunciada. Que a gente faça mais preventivo, que a gente peça, que a gente estimule, que a gente aceite os preventivos que vêm como uma mulher tratada, não é? Porque tu não vai, por exemplo, a doutora no consultório dela, ela não vai ter como fazer epidemiologicamente a coleta de todo mundo. Eu, nos meus serviços que eu tenho nas vilas de prevenção ao câncer, eu não tenho como colher de todas as mulheres da Restinga, por exemplo, que é um dos bairros onde eu trabalho. Mas então temos que nos irmanar, porque os laboratórios têm que abrir, o SUS tem que abrir, os médicos têm que colher, e nós que trabalhamos um pouco mais, temos que continuar aumentando o nosso trabalho no câncer de colo. Poderá se erradicar o câncer de colo de útero no futuro, poderá ser erradicado. Um dos cânceres que pode ser erradicado, porque é um dos poucos cânceres que tem cura, é um dos poucos. Certo, doutora? Eu vou usar um clichê, assim, tolerância zero para câncer de colo de útero, sim, né? A gente pode, sim, fazer com que ninguém mais tenha câncer de colo de útero, só um acidente de percurso, como o Dr. Colatti falou, mas para isso a gente tem que ter população consciente da necessidade de fazer seus exames de rotina, profissionais conscientes de que quando tem essa mulher na sua frente, seja solicitado, seja feito o exame de Papa Nicolau e bem feito, né? Eu acho que com isso a gente consegue eliminar, né, o câncer de colo. A gente tem observado uma diminuição da incidência, né, importante, anualmente, a gente vê isso nos boletins de incidência do INCA, mas ainda a gente tem uma incidência importante de câncer de colo e é o único que a gente não precisaria ter porque ele pode ser totalmente curado antes de virar câncer, né? Uma doença precursora pode ser curada. Certo, então muito obrigado pela presença de vocês aqui no programa, por ampliar mais esse conhecimento para a nossa população. Obrigado a você de casa também que nos acompanhou. Nós voltamos na próxima edição do TV Câmara Entrevista. Você pode acompanhar nosso trabalho também aqui da TV Câmara no nosso Facebook. O endereço é facebook.com/TV Câmara Poa. Nos vemos na próxima edição. Até lá!